Gostaria que você me explicasse um pouco quais são esses três pilares que geralmente existem dentro de cada marca. Você acha que haveria tantas mulheres no ciclismo se não fosse pelo que o Rafa fez, em parte naquela época? Tenho a sensação de que o mercado se tornou muito competitivo e muito maduro, então as marcas, já por questão de sobrevivência, veem que isso não é suficiente. Olha, tem uma que foi você quem sugeriu, mas eu concordo completamente. Bianchi é puro marketing. Não sei exatamente como eles vão lidar com toda a concorrência que vai vir da China. Não sei que valor agregado essas marcas ainda podem oferecer. Há uma pergunta que todo ciclista acha óbvia, mas poucos sabem responder. Como se projeta uma bicicleta do zero? Não como se pinta, não como se monta, mas como realmente nasce uma bicicleta? Quando começa, quando termina? Quem decide como essa bicicleta deve ser e por que ela acaba sendo do jeito que é? Porque sejamos engenheiros sinceros, quando uma marca apresenta um novo modelo, todos olhamos para as formas do quadro, o peso, a cor. Por trás dessa bicicleta há um longo processo invisível, cheio de decisões, renúncias, egos, compromissos técnicos, políticas internas e muita engenharia que não aparece nas manchetes. Hoje vamos abrir essa caixa preta, vamos contar coisas que não aparecem em comunicados de imprensa nem em apresentações, coisas que as marcas normalmente não costumam explicar. Por exemplo, ao ver uma bicicleta nova, sabia que a próxima versão já está sendo desenvolvida? Ou que um projeto pode levar 12 meses, 24 ou até mais, dependendo de quem está no comando dentro da marca. E aqui vem o interessante. Nem todas as bicicletas são criadas iguais. Algumas vêm do departamento de vendas focado no mercado, outras de engenheiros que buscam resolver problemas que você talvez nem conheça. Outras surgem porque o marketing precisa de uma boa história para vender. E o que acontece quando quem trava a batalha é o marketing, ou quando quem manda é a engenharia, ou quando tudo depende da área comercial? Que bicicleta resulta de cada cenário, quais os riscos de cada abordagem e qual marca do setor age assim? Hoje vamos classificar marcas. Sim, vamos fazer isso, não para julgá-las, mas para entender seu DNA, porque suas bicicletas são como são, se sentem como se sentem, graças ou apesar das decisões técnicas, políticas ou comerciais que estão por trás, porque nenhuma decisão é inocente. Toda bicicleta na montanha, estrada ou pista resulta de uma cadeia de prioridades. No episódio de estreia do Debatiu, vamos contar todas para você. Prepare-se, porque depois deste capítulo você nunca mais vai olhar para uma bicicleta do mesmo jeito. E para trazer insights da indústria, nada melhor que um engenheiro de bicicletas com experiência recente em grandes marcas do setor. Anton C.A. Nadal, seja bem-vindo ao Debatiu Podcast. Olá, Daniel Reis. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Pois obrigado a você por estar aqui conosco e com muita vontade de mergulhar neste conteúdo que acho que vai ser muito interessante para todos que ouvirem, que assistirem pelo Spotify, pelo YouTube. E antes de mais nada, eu gostaria de destacar o quão difícil é ter acesso a um engenheiro do mundo das bicicletas como o Anton. Porque, bom, Anton até bem pouco tempo atrás trabalhou dentro do setor, durante muitos anos, como eu disse, em marcas de ponta. Agora já está em outro setor, já se dedica a outras coisas. E isso justamente é o que nos dá a possibilidade de tê-lo conosco de uma maneira completamente livre de corporativismo. Com a sua opinião pessoal sobre muitas coisas do setor, e como eu disse, nisso não é tão comum porque tenho acesso e contato com muitos engenheiros, mas a maioria depende ou trabalha para marcas. E, portanto, eles ficam nos bastidores ou aparecem de vez em quando. A mensagem corporativa é muito definida e eles não podem sair muito disso. Hoje temos um homem livre conosco. Pois é, estou feliz de estar aqui. Espero poder compartilhar conhecimentos, histórias ou o que for surgindo. O mais importante é que as pessoas usem essa informação para aproveitar mais na bicicleta, pois isso é o que realmente importa. E é por isso que estamos aqui, de acordo com os objetivos de cada um. Vamos começar com uma primeira sessão, que pode parecer uma entrevista, se você concordar, assim como perguntas rápidas sobre coisas que eu, pelo menos, já questionei muitas vezes. E nem sempre essa informação está disponível para o consumidor final. Beleza, vamos começar com: quando uma bicicleta chega ao mercado, em que ponto está a próxima? Aquela que já vai substituí-la no futuro? Olha, depende. Muitas perguntas que você fizer terão essa resposta. Depende. Vou tentar explicar. Vamos ver. Normalmente, a lógica diz que é melhor esperar alguns meses para ver como a proposta é recebida. E hoje em dia, do jeito que o mercado está, tão competitivo e dinâmico, com novos produtos e novas tecnologias surgindo o tempo todo.
É difícil imaginar que uma marca guarde alguma coisa na manga para uma próxima geração. Ou seja, a pergunta é: depende? Existem muitas marcas e projetos, mas acredito que a tendência seja aguardar alguns meses. Ver como o mercado reage, ver como entram novas tecnologias, novos componentes, novas dinâmicas e então começar de novo. Mas pode acontecer em alguma marca de hoje estar lançando um novo modelo e ontem já ter algum engenheiro fazendo algum esboço, mesmo que seja livre? Sim, poderia acontecer sim. Certo. Quanto tempo realmente leva para desenvolver uma bicicleta? Do zero? Vamos ver, do 000. Claro, vamos ver. Muitas vezes é como, vamos ver se tem alguém que é programador e está ouvindo a gente, você. Normalmente você já parte, digamos, de alguns modelos prontos. Se quiser, as grandes marcas muitas vezes já têm modelos de geometria, modelos de cinemática, que depois eles ajustam. Ou às vezes, se você começa uma bicicleta do zero, acaba pegando algumas coisas do modelo anterior e isso sempre acelera o produto, o projeto. Desculpa, então, se você quiser ir muito rápido, poderia dizer que leva uns 6 meses para desenvolver os 3Ds e as bicicletas? Se você passar para a fábrica, se a fábrica tiver boa disponibilidade, em 3 meses você tem uma amostra de teste, que é uma amostra que já pode ser testada, e depois já começa a produção. Ou seja, são 9 ou 12 meses, o que é muito rápido, e isso ainda seria para uma bicicleta sem nenhuma inovação. Ou seja, é meio entre aspas, copiar, modificar e colar da anterior. Se você vai muito rápido, claro, muitos processos têm etapas de prototipagem, o que deixa o projeto mais lento, mas se você vai muito rápido para te dar uma resposta, 12 meses, o normal são 24. Beleza, beleza. Sei que é preciso equilibrar a velocidade certa. Tu envejado está nisso. Não se enrolar demais nas ideias que você tem como engenheiro em ser eficaz. E por outro lado, manter os custos sob controle, porque também imagino que quanto mais moldes, mais custos são adicionados. Mas por outro lado, não ir tão rápido a ponto de pular etapas ou não aperfeiçoar todas elas. E aí o produto acaba não se encaixando, porque houve muita pressa. Isso é, vamos lá, de novo. A pergunta é: quanto tempo leva para fazer uma bicicleta? Depende, e depende muito da bicicleta, do projeto, do enfoque. Ou seja, tem marcas que projetam mais, tudo internamente, até a última tampa e parafuso são propriedade da marca, e tem outras marcas que desenvolvem menos e já contam mais com o fabricante. Depende muito. Tem sido uma resposta genérica entre 12 e 24 meses, 12 sendo muito rápido, 24 mais padrão, e tem projetos que acabam demorando mais. Resumindo, você está falando de depender mais do fabricante, principalmente asiático, de moldes abertos e afins. Depois acho que vamos conversar bastante e vamos para outra pergunta. Todas as marcas seguem mais ou menos os mesmos passos ou cada uma faz do seu jeito? Vamos ver? Os passos padrão para desenvolver uma bicicleta não são muito diferentes de desenvolver qualquer bem de consumo. Existe um briefing, uma fase de ideação para resolver os problemas dessa bicicleta. Depois vem o desenvolvimento e, em seguida, a preparação para a fabricação, teste e produção em massa, que são passos um pouco padrão de qualquer desenvolvimento de produto. A dúvida é se todas as marcas agem igual. Não, porque como eu disse antes, tem marcas que vão com um esboço quase artístico, pouco técnico, até o fornecedor da fábrica e dizem: "Olha, eu quero isso". Que a bicicleta tenha esse visual, com esse objetivo de peso, com esse objetivo de rigidez. E o desenvolvimento é feito pela fábrica. Tem outras marcas que, como eu disse, desenvolvem até o último parafuso. Evidentemente, a marca esteve mais envolvida naqueles projetos em que ela mesma fez mais o design, nos quais depende mais dela. Portanto, aquele que depende mais do fabricante, entre aspas, tem menos mérito, porque a marca fez menos. E dois, dificilmente vai fazer um produto que seja tão avançado teoricamente quanto o da marca, que desenvolveu tudo em casa.
Sim, veja, embora alguns fabricantes realmente conheçam bicicletas, no fim também é uma questão de incentivos. Ou seja, o incentivo de uma marca é apenas proteger seu produto, aprimorá-lo ao máximo e imprimir seu DNA nele. A fábrica busca produzir o máximo de bicicletas possível. Vender, vender, vender. Sim, o objetivo de uma marca também é vender bicicletas, mas ela sempre terá mais interesse na qualidade do que vende. O que eu digo é muito genérico, mas olhando para os incentivos, se tem mais valor que uma marca, projeta 100. Claro, pois essa marca tem que ter a capacidade de garantir que o que ela projetou seja fabricado exatamente como deve ser. E quando vemos certos modelos que saem o novo e as pessoas dizem assim, com o cotovelo apoiado no balcão do bar, mas é igual à antiga, não mudaram nada porque se parecem muito entre eles. Isso é realmente assim por dentro? Ou talvez haja uma reengenharia ali brutal, mas não somos capazes de perceber? Veja, existem três tipos de inovação: a inovação incremental, a disruptiva e a radical no setor de bicicletas. Também ampliando o mapa do setor e pensando no desenvolvimento ou produto em geral no mundo das bicicletas. Normalmente, as inovações são todas incrementais, ou seja, são uma melhoria do que já existia e às vezes são disruptivas. Inovações radicais em bicicletas só ocorrem se, por exemplo, inventarmos rodas quadradas. Entende? Então, se for parecido com o anterior, bom, olha, tem muito mérito pegar um produto já muito maduro e refinado e torná-lo cada vez melhor, otimizando. Vai me fazer um produto melhor? Tem que ser, e normalmente é uma experiência melhor para o ciclista. Então, Sim, às vezes as pessoas dão mais mérito a algo que esteticamente parece diferente porque parece que alguém pensou mais do que outros, a algo que se assemelha muito ao anterior, quando na verdade isso provavelmente deu mais dor de cabeça aos engenheiros. Parece, mas melhora, pois está bem maduro. aqui estou. Deixa eu ser um pouco corporativista. E para a pessoa que está no balcão do bar dizendo isso, dizer: Ei, está muito bom. Essas melhorias incrementais, compare as bicicletas de 15 anos atrás com as atuais. Com qual você se diverte mais? E isso também foi graças a melhorias incrementais depois. Não vou me alongar nisso porque é um assunto que, se a gente puxar o fio, poderíamos fazer um podcast só sobre isso. Mas o design de uma bicicleta também conta. É uma dança de muitos atores. Muitas vezes o engenheiro é o responsável pelo quadro, mas existem rodas, transmissões, suspensões, todo tipo de componentes que o engenheiro integra e que também vão evoluindo. Às vezes, quando você já tem uma plataforma que funciona muito bem, só precisa atualizá-la para se adaptar a essas novas mudanças. Então, sim, é uma melhoria incremental, uma inovação incremental que tem muito valor e que, bom, já te digo, se comparar há 15 anos e hoje com quais bicicletas você teve experiência melhor que aqui? Estou sendo corporativista. Mas você tem razão, quero dizer, especialmente no mountain bike, por exemplo, é que você não poderia ir com uma, você poderia ir com uma bicicleta. Há 15 anos, mas fazer o que se faz hoje. Por exemplo, no cross-country moderno, com rodas de 26 só para citar, parece que seria um tanto complicado. Ei, António, agora que os protótipos estão tão na moda, com tudo isso de 32 polegadas e tal, quantos protótipos uma bicicleta pode ter antes de chegar ao mercado? Bom, uma bicicleta que é desenvolvida em 9 meses? Zero protótipos, porque o protótipo não, já falando sério, o protótipo. Antes que você me pergunte sobre os tempos de desenvolvimento, eles aumentam muito. E depois, existem muitos tipos de protótipos. Existem protótipos funcionais, onde, sei lá, você faz a bicicleta com pedaços só para testar a cinemática. Há protótipos feitos em impressão 3D do quadro inteiro para validar estética, volumes e testar montagem. Que todas as medidas se encaixam bem e nada bate, nenhuma peça encosta na outra. Sei lá, se você está desenvolvendo uma tampa de plástico, talvez você faça só um protótipo da área onde está essa tampa de plástico específica. Seja dessas aberturas que existem no tubo inferior, ou uma tampa de bateria em bicicleta elétrica, ou uma tampa de motor,
Ou as tampas que agora são usadas para os displays das bicicletas? Sei lá. Você acha que hoje é mais difícil criar uma bicicleta do que há 10 ou 15 anos? É diferente, é muito diferente. É que hoje em dia, há 15 anos eu também não estava na indústria, mas, né? Não, é que é diferente. Imagino que há 15 anos você não tinha tanta liberdade como tem agora, e as coisas eram mais padrão, tudo igual. E há 15 anos, com certeza você não teria as ferramentas de 3D que temos hoje em dia, de design 3D ou até mesmo ferramentas de simulação. Muitas pessoas se perguntam como melhorar peso e rigidez. Bom, porque também chegam ferramentas de simulação estrutural que antes eram exclusivas da indústria aeroespacial. Defesa 20 Indústrias vai além da indústria da bicicleta. São ferramentas que descem e indústrias que se tornam comerciais. E acabamos tendo à disposição uma solução que há alguns anos era, para você entender, coisa da National Aeronautics and Space Administration, sabe? Sim, inalcançáveis. Sim, Inalcançáveis, agora chegam à indústria comercial e podemos usá-las. Há 15 anos era tão difícil ou fácil quanto agora, era igual, só que diferente. Ou seja, a dificuldade era a mesma, só que com ingredientes diferentes para cozinhar. sim, pode ser que agora você tenha melhores ferramentas mais avançadas, mas também quer ir além, porque também os materiais, as próprias ferramentas permitem que você crie coisas tecnologicamente mais avançadas, mais leves, mais rígidas, com mais formas mais difíceis. Me ocorre um exemplo, por exemplo, a SRAM, há 15 anos era uma empresa mecânica, em 2025 era uma empresa eletromecânica. Claro, Terá melhores ferramentas, mas a complexidade também aumentou. exato, é diferente. É diferente. Super bom exemplo. E já conectando um pouco com essa questão da independência em relação aos engenheiros para poder desenvolver e tudo isso, gostaria que você me explicasse um pouco quais são esses três pilares que geralmente existem dentro de cada marca e que, dependendo do tipo de empresa, um tem mais força que o outro, para acabar direcionando as bicicletas para um design, outro, ou uma funcionalidade, ou o que for. Ou seja, estou falando das três áreas míticas do marketing: produto, que seria a engenharia, e depois viriam as vendas. E essa figura central que pode girar para um lado ou para o outro. Do gerente de produto, que não sei se devo dizer que está acima dos engenheiros ou que é quem controla ou dá as diretrizes para os engenheiros. Você já vai explicar isso, mas como é esse equilíbrio? Acho que sua explicação vai nos dar uma ideia para depois podermos classificar, entre aspas, as marcas, dependendo se dentro de uma marca tem mais força em vendas, marketing ou engenharia. Sim, olha, isso não é científico, mas sim conversando e tal com você sobre o que temos falado nesse tempo. Existe uma estrutura mental que ajuda muito a entender os tipos de marca que existem e depois entender desde quando se diz não. Essa marca imprime DNA em suas bicicletas de uma forma ou de outra, entender como o DNA das pessoas chega até uma bicicleta. Estou me alongando, vou direto ao ponto. Acho que, em geral, quanto maior é uma marca, menos isso pode ser visto. Mas, em geral, as marcas são lideradas por três departamentos. Tem um departamento que comanda e tem mais poder sobre os outros. Seja, Tem marcas em que o gerente de produto comercial é quem manda. Tem marcas em que quem manda são os engenheiros. E tem marcas em que é o marketing. Ou se você não quiser chamar de marketing. A ideia geral do modelo de negócio é quem manda, então depende de quem está liderando uma empresa ou outra. Isso vai marcar o DNA nas bicicletas de algum modo. E isso também faz com que às vezes um usuário diga: eu não sei porquê, sei lá, eu sou muito Cannondale, ou sou muito Specialized, sou muito Scott, ou seja lá o que for. Porque esse é o DNA de liderança da marca. Isso se imprime de uma maneira nos produtos que faz com que os usuários de alguma forma tenham mais afinidade por uma ou por outra. Isso não é nada científico, mas é um marco que ajuda a navegar. Para entender o tipo de empresas que existem, o tipo de produtos e ter um pouco mais de insights, fiz um discurso super abstrato, mas enfim, espero
Acho que estabelece bases, se concretizarmos, claro, mas não agora. Não sei se você concorda. Podemos ir citando marcas e as pessoas vão começar a só associar rostos ao que estamos dizendo. Acho que uma maneira de começar talvez seria pelas que o departamento de vendas tem mais peso e eu tenho algumas em mente. Não sei se você vai concordar comigo, porque talvez aqui a gente nem tenha a mesma opinião. A percepção externa das marcas muitas vezes difere do que ocorre internamente, não é? Mas enfim, vou te mostrar algumas coisinhas que preparei aqui. Por exemplo, existem várias marcas na Espanha, uma delas estou te mostrando. O caso é Colware, que para mim claramente tem a ver com o modelo, com o fato de que uma figura, como pode ser a de vendas, tem muito mais peso. Não sei o que fiz, saí da página, mas já voltei. E por que eu digo isso? Porque talvez seja fácil perceber que nesse tipo de marcas, agora vou dar outros exemplos. Bem, estamos falando quase sempre de modelos que são open mode. Não sei se então pode explicar para que todo mundo entenda o que é um open mode. O que é um molde aberto? Sim, molde aberto é quando você não cria um molde. Os fabricantes muitas vezes têm um catálogo próprio de bicicletas e a compram, e qualquer marca pode ir lá e comprar. Então, o molde aberto quer dizer que o molde da bicicleta está disponível para que qualquer marca possa ir lá e comprar? Coloca sua marca, sua pintura, suas especificações e vende. E há casos assim também. Hoje em dia não se vê tanto marcas que tinham exatamente o mesmo quadro, só mudando a pintura e o logo, Isso já não se vê tanto. mas isso acontecia muito. Sim, na verdade, eu dei primeiro o exemplo dessa de Colware, no caso da de montanha. Porque, bom, se você conhece mais ou menos alguns modelos de mountain bike, esse modelo em específico vai te lembrar o de outra marca muito importante. Na sua versão anterior, geração anterior, até onde eu sei, o que eles faziam, os fabricantes, era fazer acordos com as marcas de bicicleta. Quanto mais unidades você comprar, maior a exclusividade que posso oferecer. Se você não atingir um mínimo de unidades, por exemplo, estou inventando, se você não comprar 1000 unidades de mim, até 1000 unidades. Posso vender seu quadro para qualquer pessoa, até para seu vizinho da cidade. Assim ocorria o que você mencionou. Duas marcas do mesmo país, com exatamente o mesmo quadro, só mudavam os logotipos. Continuo dando exemplos abstratos. Se você chegar a 2000 unidades, eu te garanto a exclusividade no seu país. Portanto, eu como fabricante não vou fabricar para mais ninguém que esteja na Espanha, por exemplo. Então, é aí que acontece a situação de marcas que tinham o mesmo modelo na Espanha e na Itália, só mudando o logotipo. E se você chegar a 5000 unidades, eu vou te dar a exclusividade na Europa. A marca espanhola usava o mesmo quadro da Indonésia. Se você chegar a 10.000, terá a exclusividade total deste Open Mall e não venderei para mais ninguém. E você simulava? Se você alcançasse esse investimento como marca, aquele espaço seria seu, já que ninguém mais tinha, mas era um Open Mall. Sim, e voltando ao tema dos perfis de marca, uma marca liderada por um comercial, tipo gerente de produto, tem completamente esse mindset. Além disso, às vezes se começa com um open mall e fazem pequenas modificações. Essa bicicleta, você muda o ângulo da direção, coloca uma gancheira UDA e coloca um post mount para um disco maior ou coisas assim, ou em vez de um press fit, coloca um movimento central de rosca. Pequenas modificações, ou o diâmetro do canote é um e não outro, fazem essas modificações a partir de um Open? Agora vamos concretizar ao falar de DNA. Esse tipo de marca é claramente liderada por um perfil comercial que vê uma necessidade no mercado, identifica um público-alvo, define um preço. E busca isso. Aqui design e desenvolvimento cumprem seu papel. O fato de ser open mall não significa menor qualidade, há open malls de boa qualidade. E também é muito bom que existam marcas assim, porque tem gente que procura esse tipo de bicicleta por esse preço. E voltamos ao início do podcast. A ideia é que cada um encontre o produto que vai fazer com que aproveite os finais de semana ou quando for pedalar. Se esse produto for em um open mall, ótimo.
Ótimo que seja assim. Essas marcas precisam existir, elas têm seu público, e não é fácil para um gerente de produto, a partir de um open mall, conseguir fazer um bom produto. Ou seja, também é um desafio. Para quem está. Liderando essa marca, E não vamos pensar só no de sempre, em bicicletas competitivas, com o menor peso possível e tal. Vamos pensar em bicicletas recreativas, vamos pensar em bicicletas para crianças. Ou seja, vendem-se muitas dessas bicicletas que também precisam estar lá, mas nem sempre faz sentido. Aí, é especial. Aí você pode se dar ao luxo de projetar uma bicicleta de equilíbrio praticamente para bebês, de carbono, com suas próprias formas e seu. Mas enfim, para começar, essa 500 euros me parece, mas é mais comum. essa bicicleta foi criada para a Boston Dynamics colocar um robô nela. Ah, é brincadeira. Não sei se você viu o vídeo. Sim, eu já vi, mas enfim. Não. Mas só queria acrescentar uma coisa. Por exemplo, isso que você falou de bicicletas de criança são bicicletas muito lideradas por um comercial. Seja como for, e faz sentido que seja assim. Se tem cestinha, se não tem cestinha, se tem as 4 rodinhas que dá para montar ou tirar ou não. Ou, claro, aí. Em termos de desenvolvimento, pouca coisa você pode fazer. Ou seja, Está entre aspas. Vou dizer algo clichê. Para a bicicleta infantil, já foi tudo inventado, restando cor, proporções, especificações e preço. Bom, tenho mais alguns exemplos que já tinha procurado, acho que vou colocá-los aqui, que são do que podemos catalogar, eu acho, desse tipo de bicicleta. Ou seja, uma, por exemplo, seria Mendiz, que é uma história um pouco diferente, porque é verdade que Mendiz tem muita tradição. É uma marca, se não me engano, de Vitória, de muitos anos atrás. Mas, enfim, em certo momento chegou a desaparecer praticamente ou completamente. E desde que voltou, bem, acabou se tornando um pouco a concorrente da Colware. Temos a Mendes como outra opção. Se você não concordar com algo que eu estou dizendo, pode me falar sem problema. Certo? Também pensei nisso enquanto você busca outro exemplo para valorizar as marcas. Essas marcas frequentemente atraem novos participantes para nosso esporte, o que é fundamental para seu crescimento e desenvolvimento. Da mesma forma, uma pessoa que entra no esporte se sente mais confortável com uma bicicleta Conor, como a que você está vendo na tela, e não indo direto para uma Specialized que já te vendem. Um discurso que é para pessoas mais experientes, Sabe? ou em um nível mais avançado. Sua bicicleta é muito boa, com excelentes características, ideal para iniciar no esporte. Que o setor continue crescendo e se desenvolvendo. Na verdade, vou-te dar um exemplo comigo mesmo. Minha primeira mountain bike foi uma Conor de alumínio, lembro perfeitamente, vinha com toda a transmissão, freios, XT era de alumínio, etc. Naquela época, anos atrás, já me custou 600 euros. A próxima bicicleta que dei ao meu irmão, sua primeira mountain bike, também foi uma Conor. Eu também tive uma bicicleta Conor quando era criança também. Claro, minha primeira bicicleta de competição, já de alto nível, aro 26 ainda rígida com V-brake e tal, foi uma Conor. Uma WRC 3 top de linha custava 3.000 euros, enquanto a Specialized custava 6.000 e a Orbe Alma 5.500. Na loja onde eu fazia estágio de mecânica estavam as duas, as três. A primeira bicicleta que eu dei de presente para o meu pai, para ele passear não sei o quê, de alumínio. Uma Conor, quero dizer, fica em um lugar que é o que... Dizia, para muita gente que nos ouve, a sua primeira bicicleta provavelmente foi uma BH California BH. Até pouco tempo atrás também tinha esse mesmo foco. Exato. Agora, eu vejo aqui duas interpretações. Uma interpretação voltada ao futuro. E é esse tipo de marca. Não sei exatamente. No fim, a principal luta deles é por preço. Não sei como vão lidar com a concorrência da China. Está claro que eles têm uma rede comercial estabelecida em cada um dos países onde operam. No caso dessas três, na Espanha e em outros lugares. Mas se realmente conseguirem vir marcas chinesas que vão brigar muito pelo preço, não sei que outro valor agregado essas marcas vão poder oferecer. Não sei. Agora serão elas que terão que responder. Mas muitas delas certamente contam com isso que você mencionou. Com forte rede comercial e grande presença local. Mas bem, isso com certeza 100%. E depois tem
Bem, como você disse, há algumas marcas, na verdade, há muitos exemplos de marcas nacionais que começaram dessa maneira com moldes abertos. Eu acho que Mondraker, Berria são exemplos disso. Agora vou mostrar imagens de como começaram com esses moldes abertos. Mas em certo momento, ganhar tração, poder-se permitir alcançar outros níveis e começar a desenvolver seu próprio produto. E aqui tem uma anedota, um caso bastante interessante. Não sei se você ficou sabendo na época do desenvolvimento conjunto. Por exemplo, a Berria trouxe o modelo Macó, sua clássica suspensão dupla. A marca de Vila Robledo Albacete, que aparentemente era um molde aberto, mas em certo momento decidiram, porque os proprietários da Berria têm um passado na Suíça e têm muitos conhecidos e amigos na Suíça. E tendo relação com o pessoal da marca Tomos, que é uma marca que atua bastante no mercado de língua alemã, Áustria, Suíça, Alemanha, e tendo eles uma marca que estava predominantemente na Espanha, América Latina, um pouco na Itália e tal, digamos que são dois mercados que não se chocavam entre si. E com essa amizade decidiram fazer uma parceria e desenvolver juntos a que seria a próxima bicicleta de suspensão dupla cross-country das duas marcas. Porque dessa forma, duas marcas que eram pequenas, que até então só podiam trabalhar com moldes abertos, conseguiram avançar, davam um salto e não se atrapalhavam entre si, porque estavam em mercados diferentes. Então assim nasceu a Macó com aquele amortecedor vertical e tudo mais. O que aconteceu? Que tinha muita gente que via a Macó, a Tomos competindo na Copa do Mundo, sendo exatamente a mesma bicicleta, mas com um logo diferente da Berria que tinha sido apresentada aqui na Espanha. Diziam que era molde aberto, mas era desenvolvimento conjunto, o que não é o mesmo. Não é igual. Eu sabia que era a mesma plataforma, mas desconhecia esse desenvolvimento. Se me perguntasse há 10 minutos, eu acharia que era um molde aberto. Exato. E acho que as marcas, vamos ver, para mim, naquela época eu trabalhava para a Berria e dizia que eles eram como clientes, defendia que isso precisava ser explicado. Mas acho que as marcas ficaram devendo na hora de explicar isso, que deveria ter sido explicado melhor, sabe? Se eu estivesse dentro da equipe de marketing de alguma das marcas, eu teria defendido essa proposta, porque de repente é algo em que você está dando um salto muito importante e muito decisivo. Na curta história dessas duas marcas, você poderia dar a percepção de exatamente o contrário, de que ainda estava na fase de molde aberto. É mesmo, é mesmo. Eu não sabia. A história é muito interessante. Bom, é que se você sentar para conversar com José da Berria, ele pode te contar mil e uma histórias e todas são super interessantes. Mas, bom, eu queria usar isso como o caminho das marcas, que, diferente de Connor, de Colware, em certo ponto eles realmente disseram: eu quero subir um degrau, quero ter meu próprio desenvolvimento. Berria usou isso, também contou com o apoio de Tomos entre as duas. Mas há outras como a Mondraker, ou você mesmo já falou isso antes. Não sei se a BH chegou a ter moldes abertos ou não, mas são marcas que deram um salto à frente, tendo seu próprio desenvolvimento, sua própria identidade de marca. No caso da Mondraker, isso é claríssimo, e a BH cada vez mais. Sim, e depois também isso que você disse. Essas três classificações que eu fiz para mim mesmo. Primeiro, nunca são classificações puras. E depois que, quanto maior é a marca, mais em nível, acho que foi você quem disse antes, mais em nível de conjunto eles trabalham. Então, sim, quando uma marca surge, é fácil ver quem a comanda. Mas à medida que ela cresce, todos os departamentos e personalidades que podem liderar um projeto precisam trabalhar de forma mais sinfónica. Bem, eu na verdade, quando fui visitar Vitor e BH pela primeira vez e me disseram: bem, aqui está o escritório do engenheiro de mountain bikes e aqui neste computador trabalha o de estrada e gravel. E eu fiquei tipo, uau! Eu já vi marcas que pela percepção pareceriam maiores e que não têm isso, trabalham com estúdios externos ou contam com o apoio do fabricante. Em Vitória, eles têm alguém totalmente dedicado o ano todo pensando nas futuras mountain bikes. Totalmente observa e testa. É que no cross country eles estão muito confiantes no seu sistema cinemático e não caíram na moda do flex pivot. E para tomar essa decisão, dá para ver que tem um desenvolvedor que sabe o que está fazendo. E você está falando do split pivot?
Claramente estou falando do split pivot do BH sim. E por favor que nunca caiam nessa tentação. Quero dizer, para ser uma das poucas que ainda mantém sistemas um pouco mais complexos. Por favor, sim. Por favor. Bom, e depois? Se falarmos de cinemática, eu vou falar um pouco mal dele, só um pouco. Ah, sim. Da flexão nos tirantes. Certo. Ah, não. Não vou criticar o titular, mas tudo bem. Vamos falar da flexão dos tirantes. Nessas bicicletas em específico, você quer dizer sim? De cross country? Sim. Beleza. Ótimo. E do outro lado, temos a Mondraker. Claro, a Mondraker, na verdade, como empresa, nasceu, ou seja, era uma distribuidora, era a Team Bike, que até hoje continua representando a SRAM, muitas marcas de alto nível, mas era uma distribuidora. Então, em certo momento, decidiram criar suas próprias bicicletas. Tô me lembrando de quando eu disse antes que antigamente se viam dois modelos iguais, com marcas diferentes. Eu me lembro da Mondraker Patrol, que existia exatamente a mesma Mase e exatamente o mesmo quadro, uma pintada de azul Mondraker, outra de cinza. Eu me lembro, olha, é o caso de uma marca distribuidora com um foco de liderança completamente comercial. Não acho que naquela época tivesse muito engenheiro na marca já. E depois criando coisas próprias. Agora você vê uma Mondraker sem pintar o quadro e sabe que é uma Mondraker na hora. Exatamente. Totalmente, não só pela tecnologia, mas também pela identidade da marca e pelos volumes. E depois eu acho que há outras duas marcas nacionais que estão justamente agora tentando dar esse salto. Cada vez mais desenvolver seu próprio produto, cada vez mais ter um DNA próprio, de marca, de agregar muito valor. Acho que poderíamos falar da Megamo e da MMR, o que acha? Sim, sim, sim. Bom, a MMR já faz tempo que está fazendo seus próprios desenvolvimentos Sim. e a Megamo também. Sim, totalmente. Tenho a sensação de que o mercado ficou muito competitivo e muito maduro e as pessoas já têm um olhar atento para os open malls. Não sei como dizer isso. Então, as marcas, já por uma questão de sobrevivência, que antes tinham esse foco mais em desenvolvimento, do lado comercial, com pouco desenvolvimento próprio, acham que isso é insuficiente? Então, sim, Megamo Homem está dando ultimamente um passo à frente nesse sentido, desenvolvendo seu próprio produto. Então, se você está com esses dois, o que você disse? Eles estão indo na direção de crescer, no final das contas, de se tornarem marcas mais maduras, crescer e dessa forma, sim. E se vamos falar das grandes, você se atreve a se comprometer? Comece você. Eu começo, vamos ver. Olha, tem uma que foi você quem sugeriu, mas eu concordo completamente. Bianchi Puro Marketing. Sim, sim, é uma empresa que você vê que, por exemplo, até nas formas do quadro, são formas para imprimir volumes de identidade, de marca, não necessariamente otimização e desempenho, por exemplo. Yeah. E essa é uma maneira de desenvolver muito a partir do marketing. Bom, esse caso que aparece na tela é um sim. Bom, E também um marketing, além disso, muito concreto e muito focado no que seria o legado da marca. Nem sempre que aparece uma Bianchi, aparece um Pantani, antes ou depois, não quero dizer a cor, também esse azul celeste, essa mesma. esse azul que foi mostrado na tela, Sim, esses volumes eu não sei até que ponto foram desenvolvidos. E agora alguém da Bianchi vai me odiar, mas eu não sei até que ponto. É um exercício de otimização e mais, como por exemplo uma marcas. Quando uma marca de carros tenta projetar uma bicicleta, dá para perceber muito que isso é feito pelo marketing, porque é feito a partir de um discurso comunicativo, não para cobrir necessidades reais ou otimizar um determinado tipo de pilotagem. é mais uma concept bike, como os concept cars, que raramente são fabricados. Talvez nas bicicletas aconteça, mas é mais uma ideia do que algo concreto. Algo super pensado, né, digamos assim. Ainda é pior que uma concept bike, pois é só um exercício de estilo. Claro que estamos falando da Itália, cara. Já
Existem boas marcas italianas, agora não deixem as pessoas ficarem com essa ideia. Por exemplo, essas bielas que aparecem na foto são uma obra de ourivesaria. As clavículas. Acho que não são italianas, mas espero não errar. Parecem italianas. Eu diria que sim, mas agora mesmo não. Bom, Igual agora nos comentários vão me crucificar, né? Que essa marca não é italiana. Bom, não sei. mas temos que ver. É que eu acho que Bianchi é Itália total. Ou seja, eu já morei na Itália, já tive namorada italiana. A gente podia ir numa rua de paralelepípedo e ela ia de salto alto. Esse é o exemplo claro. Ou seja, essa filosofia da estética do físico, digamos, levada à quinta essência, mas na versão bicicleta. É isso mesmo. Mas olha, proponham uma marca, vamos ver, de marketing, que tem um foco muito de marketing, mas de um ponto de vista positivo. Não é de bicicletas, é de roupas. A marca é Rafa Vale. É uma marca que, se você olhar a história, nasceu de pessoas que vinham de agências de marketing. Para mim, é um marco que transformou a história e a concepção do ciclismo. Explica o motivo, mas antes uma pergunta. Você acha que haveria tantas mulheres no ciclismo se não fosse assim? Pelo que o Rafa fez, em parte na sua época, o que o Rafa fez? Ele fez uma mudança de mentalidade na indústria do ciclismo, de foco em competição para foco em estilo de vida, e grande parte dessa mudança de foco, de experiência, de viver o esporte, foi graças a uma marca como a Rafa, já naquela época, uma marca que nasceu do marketing puro e duro. Porque, veja, evidentemente eu entendo que depois eles garantem ter qualidade, etc, etc. Mas a carta de apresentação é o ciclismo. Não é só ganhar corridas, é estilo de vida, é descobrir novas paisagens, é o coffee ride, é isso. Tantas outras coisas que depois, nessa maneira de viver o ciclismo, explodiram. Com o gravel, que em grande parte foi liderado por marcas como a Rafa, Ou seja, que do ponto de vista do marketing nem sempre é negativo. Dá para mudar a experiência do esporte para melhor, eu acho, para incorporar novas pessoas. E já te digo, sendo provocativo, sem a mudança de foco que o Rafa trouxe, será que haveria tantas mulheres no ciclismo? veja só, você entra no site e as 4 primeiras fotos na página inicial são de mulheres. Olha, mulher, 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 mulher. Consideramos isso normal, mas até recentemente não era. E isso é bom para o esporte. Claro que sim, muito bem. E aí, como você categorizaria a Canyon? Beleza, vamos ver se estamos de acordo. Aí sim, sim. Para mim, Canyon, vamos ver. Quando as marcas crescem e se tornam globais, deixam de ser de um só lugar, mas sua origem é marketing, barra modelo de negócio vale. Ou seja, Canyon apareceu com o boom do e-commerce e foi como sua grande explosão, é vender bicicletas pela internet. Então, talvez não pelo marketing, mas sim pela parte do modelo de negócio, é onde eu a classificaria. veja, não é por acaso que eles lançam capacetes, roupas e ténis. É um e-commerce puro e simples. Na verdade, não há outra maneira de comprar uma Canyon, nem mesmo nos pontos físicos que eles têm, se não for pelo site. Sim, Depois vieram outros assuntos de tecnologia ou de desenvolvimento, por exemplo. Eu me lembro quando lançaram pela primeira vez a de ciclocross, que fizeram o tubo superior, deixa eu ver se encontro por aqui. O tubo superior eles fizeram mais alto, para que caiba o ombro do corredor quando ele precisa descer da bicicleta. Coisas que você pensa, uau, faz muito sentido, sabe? no nível de produto, eles foram muito corajosos. Lembre-se daquela, não lembro o nome, desculpa, mas daquela gravel que tinha o guidão de dupla altura? Sim, a Grail, a primeira Grail. A primeira Grail. Bem, depois, em termos de produto, eles também trabalharam, mas claro, se começarmos do início, como dissemos, quando uma marca nasce, você percebe suas intenções. E claro, Evidentemente, ela vai se desenvolvendo para não ficar para trás. Lembro que as primeiras Canyon eram tão acessíveis que muita gente comprava. Pegavam todos os componentes e montavam na bicicleta que queriam. Saía mais barato para eles. bom, isso também aconteceu com a Decathlon, muitas vezes com as promoções que faziam e tudo mais. E eu acho que logo depois daquele momento que você fez com a Canyon, eles perceberam que precisavam ter um marketing mais voltado para a engenharia, para o desenvolvemos nossas próprias bicicletas e então começaram a colocar números em tudo, quadro, componentes, sabe?
começaram a dar nomes mais técnicos às bicicletas e depois veio o real desenvolvimento técnico. Mas houve um primeiro marketing de dizer que não somos Decathlon, que temos bicicletas com preços muito bons, mas porque estamos tirando os intermediários, não porque nossas bicicletas não tenham esse valor agregado de engenharia. Sim, sim. E, por exemplo, eu acho que essas três podemos colocar no mesmo grupo: BMC, Cannondale e Mondraker, que já mencionamos. Mesmo sendo grandes, como você disse, é difícil diferenciar uma área da outra, mas mesmo sendo grandes, eu acho que são totalmente lideradas por engenheiros. Sim. Totalmente, totalmente. Isso é evidente quando uma marca, como a BMC, tem muita tecnologia própria, como o Autodrop. Isto, É uma marca liderada por engenheiros, e se não for liderada por engenheiros, eles são um pilar da marca. Igual a BMC, não conheço por dentro, mas talvez tenham bons gerentes de produto que precisam trabalhar junto com os engenheiros. E totalmente, tá vendo? Falamos de marcas lideradas por marketing / plano de negócios, e essas são claramente marcas onde há um peso muito grande no desenvolvimento de engenharia. estou vendo o novo modelo da Fostrock deste ano e uau, toda em negrito com esse logo em degradê, em cores quentes. Uau, fiquei até animado. Sim ou não? É muito bonita. Por exemplo, Veja a BMC, antes comentávamos sobre a tendência nas bicicletas de cross-country, todas já passaram pelo monopivô. Com flexão nos tirantes, a BMC continua com seu sistema de suspensão de pivô virtual com as duas bieletas. correto. E você vê isso? Por exemplo, outro detalhe, as soluções que fizeram do amortecedor à fixação. Sim, a fixação superior. Uma peça separada. Não digo que seja melhor ou pior, deve ter seus motivos. Mas você percebe detalhes de que houve alguém tomando decisões que não são as comuns no mercado? Sim, sim. Eu não entro nisso. Se esse arranjo é pior ou melhor, é próprio, é alguém liderando, exato. Olha esse exemplo na Cannondale, por exemplo, essa bicicleta urbana nova Flying V, cara, se você olha ali esse quadro e diz que isso não parece uma bicicleta urbana, sabe? Essa bicicleta é muito legal? Ou nem vamos falar da Lefty, quer dizer, num mundo como o de hoje em que as pessoas buscam poder, tipo, homogeneidade, né? Quer dizer, todo mundo quer. Ou o Garfo RockShox, ou o Fox, o Kashima, essas coisas. E de repente a Cannondale continua lá, mantendo sua posição. Com essa coisa da Lefty, sabe? O tema de flexão no chainstay. Dani, como você explicaria o termo chainstay em português? A vaina inferior. A vaina inferior é um sistema que flexiona o carbono, mas flexiona de um jeito que nenhuma outra flexiona. Em um ponto específico para simular um Horsling. Estou usando muitos termos técnicos, mas tudo bem. Bem, esta parte finita aqui que estou focando agora, isto. A flexão do carbono normalmente é feita nos sistemas de flex pivot, é feita no tubo superior e aqui eles fazem concentrado no inferior, emulando o sistema do Horsling. Como se houvesse um rolamento aqui. Claro, Isso de novo, não vou entrar nesse capítulo do podcast se é melhor ou pior e aprofundar, mas sim, é diferente. Eles têm as coisas claras, tem alguém tomando decisões, exatamente, e dizendo, vamos para esse lado então? Por isso, é uma marca onde engenheiros, desenvolvedores ou gerentes de produto podem ser um pouco abstratos, o que é característico. e essa, o que você me diz? A unidade federativa? Ou seja, aqui tem um engenheiro por trás. Ou seja, essa é uma marca liderada pelo desenvolvedor. Mas é um engenheiro sem controle, ou seja, não tem contrapeso. Não tem alguém de vendas nem de marketing para dizer. Tamanho do quadro dessa bicicleta, observei bastante porque ela é muito curiosa, é 2,6. Só te digo isso. Uma bicicleta cross-country. Ou seja, tem gente tomando decisões muito próprias nessa marca sim? Sim, sim, muito própria. Bom, é uma marca islandesa pouco conhecida. Suponho que o 2,6 também deve ser para poder andar por cima da neve. Mas enfim, aí está o garfo com hastes de fibra de vidro que permitem.
Não lembro se eram, acho que eram até 30 milímetros de flexão. Bom, você pegou ela direitinho? né? Essa bicicleta. Sim, sim, também. Tipo, eu fiquei com uma, tipo, eu comprei uma, então, mas enfim, dá para ver claramente, olha o modelo de estrada, dá para ver claramente que aqui o cara do produto viajou na maionese e ninguém segurou ele. E eu acho genial que ainda existam marcas. Sim, é que elas têm que existir, porque tem gente que tem um perfil mais técnico, que quer entender de uma forma técnica o que está comprando. A marca explica, a pessoa se identifica e é isso que ela busca. Sim, então, você acha que podemos colocar a Van Rysel, a Scott, a Specialized e a Trek no mesmo grupo? Sendo tão grandes como são e tão bem trabalhadas como estão? Mas você acha que podemos colocá-las no grupo do que seria um gerenciamento de produto estrito, puro e duro? Pensando em encontrar muito nas vendas, em como ocupar muito bem o espaço que querem ocupar com cada modelo, mas sem deixar de lado um mínimo de inovação, um mínimo de desenvolvimento, diferenciação estética, etc, etc. Ah, é que essas marcas já não podem mais ser colocadas nesse grupo, porque já são tão grandes, igual a Van Rysel, como é uma coisa mais nova e é uma coisa mais recente, talvez ainda esteja para ser visto. Mas essas três que você mencionou, Specialized, Trek e Scott, são marcas completas, não é? Por exemplo, a Scott. Alguém poderia ter colocado ela no mesmo nível da BMC e Mondraker, como sendo liderada por engenheiros? Para mim, isso é mais função de gerente de produto, mas enfim, sendo uma marca tão global, eles já estão aí. Esses papéis estão misturados, pois nessas empresas eles trabalham juntos. Mas por que eu digo Scott? Evidentemente é muita tecnologia, pela tecnologia que eles têm, por exemplo, a questão do amortecedor dentro do quadro. Com certeza teve um gerente de produto que queria isso e foi comprar no mercado adquirindo uma patente. Comprou dos vizinhos suíços. Exato, isso é, para esse caso específico, uma maneira de pensar de um gerente de produto. Muito sutil, muito sutil. Muito eficaz, digamos, não nas decisões. Muito sim, 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 e muito corajoso. Specialized, que é uma marca de engenheiros, de gerentes de produto, de comunicação, é tudo isso. É uma marca global. Quando lança uma bicicleta, com certeza é. Eu te digo que é um exercício sinfônico de departamentos e de como não poderia ser diferente. Também é isso que as torna grandes, né? Ou seja, estar no mais alto nível em cada um dos aspectos do desenvolvimento. E isso necessariamente tem que ter uma correlação com o que acontece por dentro. Sim, mas a Specialized, por exemplo, ao mesmo tempo é a marca por excelência do marketing dentro do mundo das bicicletas. Eles não podem vender nenhum grama de ilusão, pois são a marca mais analisada. Quando lançam algo novo, todos se comparam a ela. Recentemente estivemos em Taiwan cobrindo o lançamento da Giant Anthem e as paredes estavam cheias da nossa bicicleta. Fazem isso comparando com, ou sei lá o quê. A flexão dos tirantes da nova Anthem é de 5 milímetros, os da Epic 8 são de 4, 5 milímetros. Sempre usam como referência. Dou o exemplo da Giant, mas várias marcas dizem, comparado com a Tarmac, Epic 8 ou Turbo Levo. Então, existe muito marketing em torno da Specialized, mas também há... Eles precisam ter cuidado, pois o marketing deve ser genuíno, não só conversa. Não é que seja uma grande, é que a Specialized é um totem das marcas atuais. Então é isso. Essa classificação que fazíamos para navegar um pouco e entender qual é o DNA das bikes em marcas como a Specialized já está ficando muito difusa. Essa análise perde o sentido? Porque depois temas como esse, não sei se já tiraram de circulação, não vi mais, porque veja bem, a Divergas TR, Gravel com suspensão dupla que lançaram, aparentemente não vendeu bem. Na verdade, nem estou encontrando. Sim, temos os números. No garfo? No garfo. Esse sistema ainda existe na Diverge atual, mas a STR também tinha um. Sim, sim, sim. E não funcionou bem em termos de vendas. Portanto, quer dizer, não é porque não fizeram divulgação de marketing na época com vídeos promocionais e tal, mas arriscaram, digamos, em termos de conceito, arriscaram muito. Aí, Claro, é que imagina, não sei se eu conseguiria
Como posso fazer as pessoas entenderem e agirem com esse sistema de divergência citado? A quantidade de desenvolvimento necessária. Claro, Porque além disso, sendo specialized, você não pode lançar um protótipo. Tem que desenvolver algo completamente novo e fazer isso para produção em massa. ou seja, É pesado, né? E deve ser difícil que, uma marca pequena faz um desenvolvimento desses e não dá certo. ela afunda, para ser exato, ou seja, Por isso é muito marketing. Mas com esse pequeno detalhe que acabamos de explicar, ou com o Brain em sua época, mostra-se a capacidade de desenvolvimento e engenharia por trás dessas grandes marcas. Trek, acho que podemos incluí-la aí também. Talvez eu a veja um pouco mais conservadora. Na hora de lançar produtos, Por ser conservadora, você acabou de lançar uma Gravel com suspensão dupla. Por ser conservadora, ela possui sistema próprio, o Isostrat. sim, São marcas tão grandes que conseguem pedir suspensões personalizadas para RockShox em suas bicicletas. É que já é outro nível? já, mas a questão da suspensão dupla no gravel. Voltamos um pouco àquele lance do Alaouf dentro da Trek, que tem tudo super controlado e super claro. Dá a sensação de que essa suspensão dupla no gravel é como, não sei, como uma coisa muito autoral, muito de engenheiro, que deixaram alguém fazer, né? Sim, Talvez seja um balão de ensaio, mas esse tipo de movimento só as grandes marcas podem se permitir. E, pelo que parece, está fazendo bastante sucesso nessa bicicleta, na verdade. bom, essa bicicleta, até onde eu sei, só ia ser lançada no mercado norte-americano. Não ia sair na Europa porque eles não confiavam nela. E agora não sei porque isso apareceu para mim e finalmente decidiram lançar na Europa e parece que isto está funcionando muito bem em termos de vendas. Acho que também o momento do gravel, aventureiro da ultradistância no gravel, que exige mais esse tipo de bicicleta do que outras, como a Checkmat, que é mais de competição, está ajudando, mas vamos lá. É uma criação no bom sentido da palavra, no sentido de que o engenheiro teve carta branca para fazer o que quisesse. Esse projeto foi muito bem pensado, de verdade, porque faz uma afirmação muito concreta em um momento muito específico e vai direto ao coração do que as pessoas se perguntam. O que é gravel de uma forma que te faz pensar e está super bem feita? Quer dizer, eu disse uma frase bem genérica, mas vai ao que o momento pede do discurso sobre o gravel, sobre o que é o gravel, para onde está indo. Ele faz uma afirmação clara no meio disso que move tendências, move experiências dos usuários, move. Essa Bíblia ela está muito bem feita. Para mim, muito boa. Bom, pegando o exemplo claro, essa ainda não teve tempo suficiente de mercado para que outras marcas possam replicar esse tipo, ou seja, possam copiar esse lançamento da Trek. Mas se olharmos para a Super Caliber, saiu a Super Caliber e logo em seguida saiu a World Cup da Specialized com, bom, não sei se posso dizer que era uma cópia, mas era um conceito muito parecido. Logo em seguida, a Belo Horizonte, Lynx SLS. Depois vimos a número 1, ou seja, nesse sentido, a Trek também é uma das marcas mais seguidas, ou seja, geradora de tendências. Sim, uma grande. Trek é uma grande. E como a Specialized, então nessas grandes, as classificações que fazemos já perdem o sentido e aí temos que analisar caso a caso e acompanhá-las como casos únicos, porque elas ditam tendência. Muito bem, então não sei. António, acho que fizemos uma revisão bem interessante de tudo o que envolve projetar uma bicicleta. Se você concordar, vamos continuar contando com você para futuros podcasts, porque já tenho novas propostas e é isso. Obrigado por compartilhar tudo o que trouxe hoje. Muito obrigado a você. Estou mais acostumado atrás de uma tela do que diante de um microfone, então é isso. Também é um aprendizado para mim e espero continuar melhorando e trazendo valor para o público.
Maravilha, então é isso. Vou pedir ao público, por favor, que cliquem no botão de seguir, seja onde for que estejam nos assistindo, no Spotify ou no YouTube, porque começamos esse projeto do zero. Então, quanto mais vocês puderem nos apoiar, melhor. E deixem nos comentários absolutamente o que quiserem sobre a sua bicicleta. Se vocês concordam com a gente ou não, sobre as marcas que mencionamos e como as classificamos. E é isso, nos vemos nos próximos episódios. Então é isso, sejam muito felizes, tchau, tchau.